A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 8, que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2022, essa revista que vem falando sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, e agora na lição número 8 vamos falar especificamente sobre dois blocos de livros que nós temos na Bíblia. Na verdade, até a lição número 7, a gente tratou da Bíblia como um todo, falamos aí da escrita da Bíblia, né, como que foi escrito, as línguas, o contexto, falamos que a Bíblia transforma pessoas, da mensagem da Bíblia, o propósito. Isso foi tratado até a lição número 7. Agora, na lição número 8 em diante, a gente vai falar especificamente de alguns livros da Bíblia. E agora, a lição 8 é a lição que nós vamos falar sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, e os evangelhos, no caso, os 4 evangelhos. Como o espaço na revista é muito curto, não dá para detalhar tudo sobre esses livros, no caso, 9 livros da Bíblia, o escritor da revista achou melhor pegar um aspecto desses livros e fazer um contraste entre eles. No caso aqui, ele pega o Pentateuco e destaca o quê? A lei. Ele é chamado também, né, da lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia. E mostrou aqui, através das Escrituras, na lição a gente vai ver mais adiante, que essa lei ela não tinha um propósito de salvar, mas ela apontava o quê? Para a salvação, que um dia viria. Paulo vai escrever aos Gálatas que a lei serve como aio, ou seja, o aio era um instrutor, né, que ia instruir a criança até a criança atingir ali a maioridade e andar sozinho. Então a lei ela vai nos guiar até Cristo. E os evangelhos revelam Jesus. No caso, a gente já tem ali nos evangelhos a mensagem de salvação, as boas novas que apresentam o Salvador. Esse sim que de fato tem o propósito de salvar. Então a revista, ela veio, no caso essa lição número 8 mais especificamente, ela tem aqui a intenção de apresentar Cristo, a mensagem de salvação, mostrando como que Cristo se revelou na lei, né, como que a lei caminhou, né, apontou para Cristo, como que essa salvação se deu e o que acontece quando nós somos salvos, que nós somos o quê? Transformados, tem uma mudança de vida, uma transformação. Isso é abordado no tópico 3. Então no tópico 1 a gente fala mais da lei, no tópico 2 a gente aborda mais sobre os evangelhos, no tópico 3 a gente vai falar sobre a questão da transformação através da mensagem do Evangelho. Então essa é a estrutura dessa lição. Convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos abordar os detalhes da lição. É um tema que a priori parece ser muito simples, mas tem muitas dúvidas. Porque, assim, quando a gente fala da lei, entra também, querendo ou não, entra também o Antigo Testamento. E assim, a gente tem que saber como que nós devemos interpretar o Antigo Testamento. Será que o Antigo Testamento não tem mais validade? Será que não tem mais valor? Então, entra muito dessas questões, né? E quando fala da lei também, né? Como que era a salvação no Antigo Testamento? Era pela lei ou não era pela lei? Então a gente vai falar sobre isso aqui, que não era pela lei, que a lei nunca teve o propósito de salvar. Isso fica muito claro nessa lição. Então essas dúvidas, elas serão esclarecidas aqui nessa lição. Eu vou fazer o possível para abordar de uma maneira bem didática, para que todos possam compreender. Vou usar o slide em PowerPoint, inclusive você pode adquirir esse slide no site ebdenfoco.com. Além do slide em PowerPoint, lá você vai encontrar também aula em áudio, aula em PDF, cursos diversos, curso básico de teologia. Nessa semana nós vamos ter uma aula ao vivo no nosso curso básico de teologia, falando sobre o Pentateuco, que é uma das nossas disciplinas do nosso curso básico. Então está sendo assim maravilhoso dentro do EBD em Foco, participar de tudo que tem. Então convido você a acessar o site e conhecer mais do nosso conteúdo. Bem, vamos lá. O textuário diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Verdade prática. A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Essa verdade prática ela vem de maneira bem direta. Já vem dizendo que a lei nunca teve o propósito de salvar. Muitas pessoas pensam que a salvação no Antigo Testamento era pela lei, mas não era pela lei. Essa ideia de se salvar pela lei, ela surgiu sim no meio dos judeus. Muitos judeus defendiam essa ideia, mas Paulo ele vai argumentar ali principalmente nas cartas aos Gálatas e aos Romanos, né, ele vai usar os seus argumentos mostrando que, na verdade, a lei nunca teve esse propósito de salvar, porque se a salvação fosse pela lei, não teríamos necessidade da graça, porque a graça já não seria mais graça. Paulo vai usar esse argumento. E também ele diz que se a pessoa quer ser salva pela lei, essa pessoa ela tem que guardar todos os mandamentos sem quebrar nenhum, o que é impossível.
Então, daí a necessidade da salvação ser pela graça em Cristo Jesus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a salvação sempre foi pela graça em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está aqui em Deuteronômio 6, de 4 a 9, e também em Lucas 1, de 1 a 4. Uma passagem do Antigo e outra passagem do Novo Testamento. Como a gente vai falar da lei e dos evangelhos, faz sentido ter essas duas passagens. A gente avança aqui para ganhar tempo no vídeo, mas é muito importante você meditar nessas passagens, não somente nessas passagens da leitura bíblica em classe, mas das passagens que a gente vai detalhar dentro da lição aqui. Vamos para a introdução, que diz assim: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras, possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Essa introdução, ela também é bem direta e vai dizendo assim, que tem gente que ignora o Antigo Testamento achando que só tem valor o Novo Testamento. Mas não, no caso, é escritura sagrada, faz parte do cânon das Escrituras e é regra de fé para a nossa vida, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Agora a gente tem que saber aplicar isso, saber estudar, saber tirar as lições ali. Porque ele coloca aqui que são o quê? Funções distintas. Então os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações o quê? Nos evangelhos. Então, na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Tópico 1. O Pentateuco, a lei de Deus. Então, reforçando aqui que no EBD em Foco nós temos o curso básico de teologia, que tem a disciplina lá do Pentateuco. Aí a gente vai debater essa semana e semana que vem, né, sobre o Antigo Testamento e o Pentateuco, né, nas nossas aulas ao vivo, que nós temos aí um grupo do WhatsApp com aulas ao vivo e tudo mais. Tópico 1.1. Os 5 livros da lei. A lei, no caso aqui, né, que a gente chama de Pentateuco, os livros que tem aí são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vem do grego essa palavra Pentateuco, né? Pentateucos, que significa 5 volumes. Essa palavra surgiu da tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, e nesse caso os 5 primeiros livros, que para os judeus eles chamam de Torá, no caso até hoje eles chamam de Torá, né, que significa instrução, ensino, direção. A Torá, chamada pelos judeus, é chamada de Pentateuco, no caso foi chamada de Pentateuco para o grego, e que nós, no caso aqui da língua portuguesa, né, ela se tornou, essa palavra depois, se tornou uma palavra também da língua portuguesa. Então, quando a gente usa essa palavra Pentateuco, a gente está se referindo aos 5 volumes, ou 5 primeiros livros da Bíblia, né? E você pode usar também esse nome Torá. No caso, a Torá, muitos teólogos não gostam de usar porque ele puxa muito para o lado da lei. E esses 5 livros que a gente falou aqui, eles não falam somente da lei. Tem a parte de Gênesis que fala da criação, tem a escolha de Abraão, a graça de Deus está ali em Abraão. Então a graça de Deus está agindo, na verdade, desde o Jardim do Éden. Então a gente vai, se a gente for estudar as alianças que Deus faz com a humanidade, tem a aliança que Deus faz com Abraão, que é antes da lei, que essa aliança continua valendo. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele coloca lá que a aliança da graça, ela é antes da lei. A lei veio depois, então a graça veio primeiro. Então Paulo usa esse argumento, né, que Abraão foi salvo pela graça, Noé foi salvo pela graça, tem aliança com Noé, que já tem a ver com a questão do dilúvio lá, que Deus prometeu não destruir mais a terra com água, tem a marca dessa aliança que é o arco-íris. Na aliança da graça, Deus instituiu ali com Abraão, no caso, a circuncisão. Aí tem a aliança da lei, mas na frente, enfim, tem várias alianças. Tem aliança com Davi. Então os teólogos defendem, a maioria dos teólogos vão defender a ideia, e eu concordo com isso, que as alianças válidas, essa aliança de Noé, ela continua valendo, a aliança com Abraão continua valendo, a aliança com Davi também continua valendo, é perpétua, mas a aliança com Moisés, a aliança da lei, essa é que sofre uma mudança drástica no Novo Testamento, que a gente vai abordar aqui. Então o Pentateuco não fala somente da lei, tem outros temas tratados, mas a lei é o que nós vamos destacar aqui nessa lição. Então a totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia, como a lei de Moisés, a lei de Deus e a lei do Senhor. Então assim, a gente usa muito essa questão da lei, a própria Bíblia aplica nesse sentido. Quando a Bíblia fala a lei de Moisés, está se referindo a esses 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. É claro que também isso é debatido, mas a maioria dos teólogos vão defender essa ideia, principalmente porque o próprio Jesus,
vai usar ali esses livros para ensinar e vai se referir a Moisés. Então tem a tradição judaica, mas o próprio Jesus testifica disso. Flávio Josefo também, enfim, que Flávio Josefo foi um grande historiador do primeiro século. Tópico 1.2, a grandeza da lei. Estuda-se a lei sob 3 aspectos. Aspectos morais, que possuem validade permanente para todos os povos. Aspectos cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus. E civis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Então a lei de Deus, ela foi entregue aos judeus, no caso eles eram chamados de israelitas na época. E ao receber a lei, o que Deus está fazendo? Deus está mostrando o seu caráter santo e ele quer que o seu povo seja santo. Então Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Ser santo é ser separado. Esse povo vai ser separado do restante dos outros povos. Os outros povos já estão vivendo do jeito que querem, vivendo no pecado, praticando todo tipo de atrocidade, mas Deus vai colocar ali na nação de Israel uma lei que tem um aspecto moral. Esse aspecto moral é universal, é absoluto e é válido para todos. É claro que somente a nação de Israel tinha recebido esse aspecto moral da lei. No Novo Testamento a gente vai ver que Jesus vai apresentar isso para toda a humanidade. No Antigo Testamento, para a nação de Israel, porque aquela nação era a nação de onde viria o Messias. Então Deus estava preparando aquela nação para nascer dali o Messias, o Salvador da humanidade. Por isso que Deus se preocupa com a nação de Israel e coloca todas essas leis. O aspecto cerimonial da lei trata daquela liturgia religiosa, os sacrifícios, as purificações. Isso era algo específico para o povo de Israel e perdeu toda a sua validade no Novo Testamento. E o aspecto civil diz a respeito à população de forma geral. Tinha a ver muitas vezes com a higiene, com a questão da saúde. Se uma pessoa tivesse uma mancha na pele, tinha uma lei que falava da lepra. Olha, isso aí é lepra. Lepra na Bíblia significa qualquer mancha de pele. Então você pode contaminar outras pessoas. Então o que a lei diz? Se afasta das pessoas, tome cuidado, vai tomar um remédio lá. Se você se curar, você volta, se apresenta para o sacerdote, passa por um ritual de purificação, faz um sacrifício e aí você vai ser reintegrado na sociedade. Então isso era uma lei que estava dentro de um aspecto civil e moral, que tinha a ver com a higiene e o cuidado com o povo. Essa lei também ela foi abolida, porque isso foi para a nação de Israel, para preservar o povo, a nação de Israel. Então a gente pode dizer que esse aspecto cerimonial e civil da lei não tem mais validade nos dias de hoje. O aspecto moral tem algumas características diferentes que Jesus vai confirmar ele no Novo Testamento. Então a gente vai falar disso mais adiante. Nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade, seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual. Então isso aqui está na nossa declaração de fé. Por quê? Porque existem muitos códigos de leis morais na antiguidade, de outros povos. Só que nenhum se iguala ao que está na lei de Moisés. Nenhum se iguala ao que está na lei de Deus. Então, essa lei de Deus, a lei de Moisés, ela é, no caso, comparando com todos os códigos morais da antiguidade, o mais superior, porque esse realmente foi dado por Deus. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, a gente sabe que essa lei ela não tinha ali um aspecto apenas terreno de cuidar do povo de Israel por cuidar do povo de Israel como um fim em si mesmo. Tinha um aspecto divino, um aspecto redentor. Tudo isso foi feito para que um dia viria o Messias. Então o fim da lei é Cristo, ou seja, a lei se cumpre toda em Cristo. Tópico 1.3. A lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Diz assim em Hebreus 10.1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Aqui, o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar e vai defender essa ideia que é a base do cristianismo, que
todo aquele sistema de sacrifícios lá da antiga aliança, todas aquelas leis, todos aqueles detalhes, tudo aquilo, por mais que aquilo fosse glorioso, por mais que tudo aquilo fosse glamuroso, né, tivesse um glamour, nem sei se existe essa palavra, né, glamuroso, né, mas se tudo aquilo tivesse um glamour, a glória de Deus se fazia presente, por mais que aquilo fosse algo bom, bonito, por mais que a presença de Deus estivesse ali, aquilo ali foi apenas uma sombra. Aquilo ali foi algo passageiro, porque aquele sistema de sacrifícios nunca pôde aperfeiçoar aqueles que se achegam a ele, ou seja, aqueles que praticam o sistema de sacrifício. Então, esse sistema de sacrifício, ele apontava para algo muito maior, para algo muito mais glorioso, para um sacrifício muito superior. E se você lê toda a carta ali aos Hebreus, você vai perceber que o escritor está sempre defendendo essa ideia que Cristo é superior a tudo. Ele é superior a Moisés, ele é superior a Josué, ele é superior à própria lei. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote superior a tudo, que ele mesmo se ofereceu como sacrifício único e verdadeiro e não precisa mais se repetir. Na antiga aliança, o sacrifício tinha que ficar se repetindo, mas em Cristo isso não tem mais necessidade. Ela foi dada para revelar o pecado, ou seja, a lei foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Gálatas 3,19, Paulo fala assim: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Paulo, ele está falando aqui que a lei teve um propósito, e esse propósito foi mostrar o pecado, apresentar o pecado, revelar o pecado. Não é que o pecado não existia antes da lei. O pecado já existia antes da lei. Ele sempre foi pecado. O pecado sempre foi algo errado. Muita gente acha que o pecado ele só passou a existir depois que a lei foi apresentada. Não é bem assim. Tem que ter muito cuidado com essa explicação, porque tem outras passagens que Paulo trata desse tema. Na verdade, o pecado já existia. A lei revela o pecado, ela aponta para nós que nós somos pecadores. Nós descobrimos que somos pecadores através da lei. Ah, mas quer dizer então que se a pessoa não sabe da lei, ela não é pecadora? Não, ela é pecadora. Talvez ela nem... Alguns pecados, quem sabe, ela não tem consciência. Mas pode-se dizer que quando ela se depara com a lei, ela percebe o quão pecadora ela é. Então a lei ela vai o quê? Mostrar as nossas transgressões, mostrar o nosso pecado. Então é isso que ela faz, mas ela não salva, ela não resolve o problema. Ela apresenta o problema, mas ela não resolve. E Paulo mais adiante, no versículo 24, ele fala assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então o aio é aquele que vai educar a criança, cuidar da criança e apresentar até que a criança atinja uma idade onde ela se torna independente. Ela não tem mais necessidade desse cuidador, desse aio. Quando a gente entende essa analogia, o que a gente vai perceber? É que a lei, ela nos conduz a Cristo, ela apresenta o pecado e a partir daí a gente fala assim, e agora o que eu faço para resolver o problema do pecado? Aí a lei fala assim, eu não posso fazer nada, eu já cumpri o meu papel, a partir de agora você vai, né, e procura aquele que resolve o teu problema, que é Jesus Cristo. Então em Cristo nós somos o quê? Justificados, porque nós somos conduzidos a Ele. Então a lei ela não é inútil, ela é útil, porque ela apresenta Cristo, ela aponta para Cristo, mas somente Cristo vai resolver o problema do pecado. Então a lei encerrou a humanidade debaixo do pecado, Gálatas 3:22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, para que a promessa de Cristo fosse dada, era necessário que nós entendermos que somos pecadores. Então a lei tinha que mostrar o pecado, tinha que apresentar o pecado. Então, ao perceber que somos pecadores através da lei, nós vamos procurar Cristo, porque Ele vai sim resolver o problema do pecado, Ele vai nos salvar. Então, desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Gálatas 2,16. A gente leu Gálatas 3, a gente volta um pouco, né, no capítulo 2 aí de Gálatas, fala assim, ó, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, as obras da lei
nunca tiveram o propósito de salvar. A lei nunca teve esse propósito, ela não foi dada com esse propósito, e quem tentou usar a lei com esse propósito usou da forma errada. Paulo vai combater isso o tempo todo porque naquela época tinha muitas pessoas querendo ser salvas pela lei. E Paulo vai argumentar e demonstrar que isso é impossível por dois motivos. Primeiro, porque ninguém consegue guardar toda a lei, e segundo, porque ela não tem esse propósito. Então ela aponta para Cristo, e em Cristo sim é que nós somos salvos. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Então, está lá na lei que quem for pendurado no madeiro é maldito. Então, Jesus foi pendurado no madeiro. Ele é o quê? Maldição. Ele se tornou maldito por nós, porque ele se colocou no nosso lugar. Então, ao morrer na cruz do Calvário, Jesus se coloca no nosso lugar, recebe o que nós deveríamos receber e paga o preço do pecado para que nós alcançássemos a salvação. Então ele nos deu vida mediante o Evangelho, 2 Timóteo 1,10, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então nós alcançamos salvação, libertação, temos uma nova vida por meio do Evangelho, que foi um caso dado por Cristo Jesus. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Então Jesus nunca pecou, ele foi o único que conseguiu cumprir toda a lei e por causa disso ele se tornou nosso Salvador. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. Então nós somos libertos da lei, não temos mais necessidade da lei e estamos debaixo da graça, e todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Então a vida de santidade é uma marca do cristão, porque ele não vive na prática do pecado. A gente sabe que todo mundo vai pecar. Nós não fomos libertos ainda da presença do pecado. Isso só vai acontecer na glorificação. Mas no processo de santificação, o crente ele vai se libertando do pecado. Ele vai abandonando o pecado. 1 João 3,6 está bem claro que aquele que está em Cristo não vive na prática do pecado contínuo. Tópico 2. Os evangelhos. A mensagem de Cristo. 2.1. O conceito de evangelho. O termo evangelho tem origem do grego evangelho, ou algumas transliterações colocam evangelion mesmo, com o significado de boas novas, ou seja, boas notícias. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Essa mensagem já existia no Antigo Testamento. Por quê? Porque tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento apontava para Cristo. Então toda a mensagem do Evangelho, no caso, ela vem desde o Antigo Testamento. É claro que ela se revela, Paulo chama esse Evangelho de mistério de Deus, ou seja, aquilo que estava oculto nos tempos antigos e foi revelado em Cristo Jesus na nova aliança. Então as boas novas é a mensagem do Evangelho. No Novo Testamento, a gente tem 4 livros que são chamados de evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E os seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes. Então essa palavra sinótico do grego significa parecido, semelhante. Então quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas, a gente percebe que muitas histórias estão em um, estão nos outros. Então a gente tem praticamente 90% de Marcos dentro de Lucas e Mateus. Alguns pensam que Marcos copiou Mateus e Lucas. Só que estudos, não vou dizer recentes, porque já tem um bom tempo, mas muitos estudiosos vão defender a ideia de que, na verdade, Marcos veio primeiro. Tem uma teoria que Marcos veio primeiro, e Lucas consultou Marcos e Mateus consultou Marcos. Eles tiveram outras fontes e Marcos foi uma das fontes. Então, o Evangelho de Marcos não é um resumo de Mateus e Lucas, mas é o contrário. Muito provavelmente, eu acredito assim, que Lucas e Mateus consultaram Marcos, mas eles são parecidos porque eles beberam na mesma fonte. Esses evangelhos foram escritos cerca de 30 anos após ali a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e não sabemos exatamente quais fontes eles consultaram, mas foram fontes orais, muitas fontes escritas também. De certa forma, esses evangelhos eles focam no ministério de Jesus na Galileia. Para quem não conhece, aqui eu não coloquei o mapa aqui no slide, seria até interessante, posso até fazer essa atualização depois, é que nós temos ali naquela época de Jesus, na época de Jesus tem a Galileia, nós temos a Pérea, temos Samaria, a região de Samaria, e a região da Judéia. Jesus, ele ficava mais ali na região da Galileia, ele era da Galileia, Galileu. E ele vem
com frequência para a Judéia. E, no caso, o Evangelho de João é que vai enfatizar o ministério de Jesus na Judéia. Então, João ele é um pouco diferente dos outros 3 evangelhos. A ênfase de João é outra. João entra mais na intimidade de Jesus. Ele entra nos detalhes de Jesus. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Ele apresenta mais a divindade de Jesus e apresenta mais o ministério de Jesus na região da Judéia, em Jerusalém, né, mais próximo ali do local que ele morreu. Então a gente pode concluir, né, que apesar de nós termos 4 evangelhos, no caso 4 livros escritos, onde conta a história da redenção através de Jesus, a gente não tem evangelhos diferentes. A gente tem a mesma mensagem nesses 4 livros, porque a mensagem do evangelho é única. Gálatas 1,18 diz assim, ó: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então a gente tem aqui Paulo sendo bem enfático que não existe outro evangelho ou outros evangelhos, mas somente um único evangelho, uma única mensagem. 2.2. A mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Mateus 4,17. Existe um debate muito grande sobre o significado de reino de Deus e reino dos céus. Porque assim, Mateus ele usa reino dos céus. Já Marcos e Lucas usam mais reino de Deus. E também às vezes usa reino dos céus também, mas eles usam mais reino de Deus. Há quem defenda que é diferente, reino de Deus e reino dos céus. O escritor da revista, no livro de apoio, ele vai dizer que não tem diferença, que é a mesma coisa. Porque Mateus, como ele era judeu, e o judeu tem uma reverência muito grande pelo nome de Deus, evita usar o nome de Deus, ele optou por usar reino dos céus. Então, o escritor da revista defende a ideia que não tem nenhum significado teológico diferente, e eu concordo com ele. Eu tenho gente que cria umas teorias sobre isso, eu não vejo muito fundamento, é claro, é um ponto que você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Estou aberto também à leitura, se alguém quiser indicar alguma leitura nesse sentido, mas eu entendo que foi simplesmente uma opção de Mateus e não porque tem um significado diferente. Nos outros sinóticos, no caso, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo, e João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Então a gente sabe que o reino, que Jesus prega a mensagem do reino, a inauguração do reino, o reino é difícil até definir o que de fato é o reino de Deus. Mas o reino de Deus tem a ver com o domínio de Deus sobre todas as coisas. E quem faz parte do reino se submete ao domínio de Deus. Então Cristo ele já reina em nossos corações e nós já participamos desse reino. Porque os evangelistas indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Lucas 4:21, o próprio Jesus fala: então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Neles, Jesus é apresentado como filho de Davi e o Filho de Deus. E a sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre as coisas no presente e no futuro. Então a gente tem a vinda de Jesus quando ele nasceu, e nós teremos a segunda vinda de Jesus quando ele voltar no arrebatamento da igreja, depois vinda de Jesus em glória. Enfim, vamos colocar tudo como um evento só, né? A escatologia final ali. Então o reino é presente e o reino é futuro. Lucas 17:21 fala assim: nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou seja, o reino é o já, aqui e agora. Mas Lucas 1:33 fala: e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Ou seja, o reino é futuro, ele reinará eternamente. Então ele é futuro, ele é aquele ainda não aconteceu. Então o pessoal da teologia gosta muito de usar isso, o já e o ainda não, né? Acho que é assim que usa a palavra, o já e o ainda não. Já aconteceu, mas ainda não está completo, ainda vai se revelar mais coisas desse reino. Então o reino de Deus, ele já começou, e quem crê em Jesus, Cristo já reina em seu coração e já faz parte desse reino. Tópico 2.3. A mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Então assim, pode parecer simples e corriqueiro, a gente usa muito essas palavras. Mas Salvador é aquele que salva, que liberta, que tira do pecado, que tira da prisão. Cristo, a palavra Cristo, é a palavra grega, no caso de Messias. No caso, Messias hebraico, e Cristo
é grego. E Cristo e Messias tem a ver com ungido, aquele que é ungido por Deus, o ungido de Deus. E Senhor é aquele que dá ordem e que nós temos que obedecer. Então Jesus, sendo apresentado como Salvador, como Cristo e como Senhor, ele se apresenta como aquele que é ungido por Deus para salvar a humanidade e que nós devemos obediência a ele. E Mateus vai registrar que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Marcos 16:16. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. E João esclarece que ele é o Salvador do mundo. João 4:42. Então Jesus ele veio com o propósito de salvar a humanidade, salvar o que estava perdido, resgatar, trazer de volta para Deus esse reino que foi, que se afundou mais e mais no pecado e que hoje está sob o domínio de Satanás. No caso, o mundo está sob o domínio de Satanás. A gente falou isso na aula anterior, que o mundo jaz no maligno, mas isso é algo temporário. Jesus veio com poder e glória. No caso, primeiro, na sua primeira vinda, ele veio para salvar, para apresentar essa mensagem de salvação, e depois ele vai vir com poder e glória e vai pegar esse reino e voltar ao seu domínio pleno e completo. A gente tem aí um estudo profundo sobre isso, não dá para detalhar tudo aqui, mas que fique bem claro que Jesus, ele, por mais que ele foi uma pessoa muito importante, como alguns dizem que ele foi um grande professor, um grande psicólogo, um grande filósofo, um grande isso, um grande aquilo, isso aí, tudo bem, a gente pode até entrar por essa linha, mas eu prefiro ficar em Jesus como o grande Salvador, porque esse foi o propósito da sua mensagem de salvação. Os evangelistas, eles dedicam 1/3 dos seus escritos para falar da crucificação. Eles vão falar da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, a maior parte. Pode-se dizer assim, não vou dizer a maior parte, mas 1/3 é muita coisa para falar da última semana da vida de Jesus. Então eles pegam toda a vida de Jesus e tratam em 2/3, e 1/3 eles tratam da última semana, mostrando a importância do ato de Jesus de morrer pela humanidade para salvar a humanidade. Por isso, a mensagem da salvação é um ato do amor da graça divina pelos méritos de Cristo. Então, a salvação é pelos méritos de Cristo e não pelo nosso próprio mérito. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Então, isso que a gente vai tomar essa decisão de crer no sacrifício de Cristo. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e ele vai fazer com que nós sejamos o quê? Uma nova criatura. Nesse sentido, Cristo declarou, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é que vai ter a vida eterna. Está lá em João 6,47. Não é que nós teremos a vida eterna. Não, nós já temos a vida eterna. Quem está em Cristo já está garantido a vida eterna. Tópico 3. Uma mensagem transformadora. 3.1. Transformação do caráter. A palavra caráter significa definida como uma maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Quando a pessoa é boa, é honesta, paga suas contas, a gente fala ali vai alguém de um bom caráter. Agora, quando tem uma pessoa que é enrolado, que fala mal dos outros, que não paga suas contas, ali vai um mau caráter. Então a gente fala, o caráter tem a ver com algo meio que intrínseco da própria pessoa. É claro que o caráter ele pode ser mudado e transformado. Na lei, o Decálogo, ou os 10 Mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Então o povo de Israel tinha orientação através da lei de Deus, dos 10 Mandamentos. Então esses princípios também são aplicados nos evangelhos, Marcos 10:19, exceto a guarda do sábado. É claro que essa questão da validade do Antigo Testamento no Novo Testamento, na época da graça, é bem polêmica. Alguns vão defender a ideia de que todo o Antigo Testamento deixou de valer, não tem validade nenhuma, e só vale o Novo Testamento. Outros vão dizer que não é bem assim, que na verdade o Antigo Testamento é válido desde que seja confirmado no Novo Testamento. A gente não tem espaço para falar disso aqui de forma detalhada, por esse motivo no vídeo de destaque eu convidei um pastor que escreveu um livro sobre esse tema e ele aceitou o convite. Se tudo der certo, se não der nenhum problema, se nosso cronograma der certinho, nós vamos fazer um vídeo juntos com detalhes sobre esse tema, sobre a questão da validade da lei nos dias de hoje. Será que a lei deixou de valer ou só alguns aspectos da lei continuam valendo? A gente sabe com relação ao sábado, que é bem polêmico, mas o sábado, ele, assim, no Novo Testamento, depois que Jesus sobe aos céus,
nós não temos nenhum versículo, nenhuma passagem, nenhuma instrução de que o sábado ele continua sendo guardado. A gente não tem essa informação no Novo Testamento, que o sábado continua sendo ali um preceito para os cristãos. Paulo, ele prega o evangelho fora da Judéia, ele vai para, né, a região da Grécia, ele vai para outras cidades, ele vai para Roma, ele vai pregar o evangelho em outros lugares. E nas cartas de Paulo, a gente não vai ver nenhuma instrução com relação à guarda do sábado. Aquele povo era gentil, eram gregos, eram romanos, eles não tinham o hábito de guardar o sábado. Se o sábado fosse realmente muito importante, Paulo ia dar essa instrução. Outro detalhe é que todas as vezes que Paulo vai se reunir, ou os discípulos vão se reunir com alguém, no livro de Atos também a gente vê muito isso, eles vão no domingo, porque o domingo passou a ser o dia mais importante. Não que o domingo seria guardado da mesma forma que os judeus guardavam o sábado. Então, assim, o sábado ele perde essa validade, aquele sábado religioso do judeu. Por quê? Porque o princípio agora é que todos os dias são santificados a Deus. Não é somente um dia que é santificado, mas todos os dias são santos. Então o princípio básico continua valendo, o princípio do descanso, o princípio de descansar, tirar um dia de descansar, isso continua valendo. O princípio de santidade, onde todos os dias são santos, isso aí continua valendo, mas aquela guarda do sábado a gente não vê no Novo Testamento. Então pode até parecer que os cristãos eles ficam selecionando o que eles querem e o que eles não querem do Antigo Testamento. O sábado a gente não quer, então a gente não guarda. O dízimo a gente quer, então o dízimo a gente vai, né, pedir para dar o dízimo. Então a gente tem que estudar esses temas de forma bem detalhada. Então eu não posso jogar assim aleatoriamente, né, o meu ponto de vista sem fazer uma análise detalhada da Bíblia sobre esses temas. E isso a gente vai fazer no vídeo de destaque. Infelizmente aqui não vai dar para trabalhar esse tema, mas no vídeo de destaque a gente vai entrar nesses detalhes aí. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque a gente tem que quebrar com a ideia do legalismo. O legalismo afirma, você tem que fazer isso, isso e aquilo, se você cumprir, dá aquele chequezinho ali, né, o checklist, você cumpre esse checklist, você vai ser salvo. Isso é legalismo. Você segue a lei, você segue essas instruções e você vai ser salvo. Se você não seguir, você vai ser condenado. Mas não é assim que funciona a salvação no cristianismo. A salvação depende de Cristo. É pela fé nele, somente pela graça, não tem nada a ver com observar ou não uma lei. A questão toda é que após a pessoa crer em Jesus como Salvador, ela vai ser transformada e capacitada para seguir o que Jesus ensinou. E no Novo Testamento nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida perfeita. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza e o caráter de Deus. A ideia é essa, é que nós possamos ser perfeitos como Deus é perfeito. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. É o que está escrito. Então a gente precisa o quê? Imitar a Deus. Viver uma vida de santidade e ter o caráter de Deus. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. A mudança tem que acontecer. Lucas 19, 8 e 9 é bem interessante. E levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então aqui a gente tem o que? Zaqueu se convertendo, e ao se converter, ele resolve tomar uma atitude de dar metade do que ele tem aos pobres, e também de, se ele tiver roubado alguém, ele vai devolver 4 vezes mais. Quando ele fala isso, Jesus fala, hoje teve salvação. Por quê? Porque teve mudança de vida. Zaqueu creu em Jesus como Salvador e mudou a sua atitude, mudou o seu caráter. Tópico 3.2. A restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. O homem podia pedir carta de divórcio se a mulher deixasse um prato cair no chão. Isso era autorizado na lei. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Então muitas mulheres foram menosprezadas na antiga aliança por causa dessa lei que permitia o casamento ser dissolvido de qualquer maneira. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Ele vai citar Gênesis e vai reforçar, né, que o que Deus ajuntou não separe o homem. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras, né, o que Deus ajuntou não separe o homem, Mateus 19, 6. Então, as exceções com relação ao divórcio são justificadas em alguns casos, em caso de morte, Romanos 7,2, infidelidade, Mateus 5,32, e deserção do lar pelo descrente, 1 Coríntios 7,15. No caso aqui, o estudo sobre a questão do divórcio, ele é bem polêmico também. Um dos nossos colaboradores aqui do EBD em Foco, Melquisedeque, que comenta a lição de jovens,
ele fez o TCC dele sobre divórcio. Eu não conversei com ele ainda, mas eu vou falar com ele para ver se ele pode fazer um vídeo sobre isso, explicando a sua pesquisa no TCC, que ele detalhou sobre a questão do divórcio, quem sabe até disponibilizar o TCC dele, que pode ser uma ferramenta para vocês, no caso, quem está me assistindo, usar e aprender mais sobre esse tema. Mas assim, a gente sabe que a questão do casamento é bem complicado. Uma infidelidade é muito difícil. Alguém embora de casa também é uma situação complicada. A gente tem casos também que pode-se dizer que pode entrar também nessas exceções, há polêmica sobre isso, né, de espancamento, né, de caso quem sofre algum tipo de agressão. Pode ser uma agressão física, acontece muito de homens espancarem mulheres, no caso, casados, e pode ser também uma agressão psicológica, existe isso também. Aí há quem diga que dentro dessas situações também há uma certa exceção para que haja também o divórcio. De certa forma, mesmo nas situações de traição, abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Então, de certa forma, se você puder perdoar e viver junto, é muito melhor do que separar. Porque o divórcio, ele vai trazer consequências. Por mais que você fale assim, nossa, isso aqui é super, hiper, mega justificável. Beleza, mas as consequências vão vir. Deus vai te perdoar, Deus vai restaurar, você pode até casar de novo, pelo menos é o que eu entendo, tá? A gente vai detalhar isso também, quem sabe, eu vou falar com o Melquisedeque para gravar um vídeo sobre isso. Mas assim, eu penso, né, mais uma vez reforçando, eu penso que Deus pode, né, perdoar, sim, Deus vai perdoar, a pessoa casa de novo, mas as consequências vão ficar, né? Sempre vai ter consequências. O divórcio ele sempre vai deixar marcas, ele vai deixar feridas, e a gente tem que evitar isso de todo jeito, tá? Se a gente puder evitar, é melhor, né, do que divorciar. Tópico 3.3. A regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve pensamentos, palavras e obras. No caso, isso aqui é a estrutura dos 10 mandamentos. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações, amar o Senhor e o próximo. Tá? Isso aqui Jesus falou várias vezes. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Isso aqui você vai resumir toda a lei. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. Então, se nós recebemos essa mensagem, nós vivemos isso, nós temos que proclamar essa mensagem e pregar essa mensagem. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. O próprio Jesus vai colocar esse detalhe, porque se nós somos proclamadores das boas novas, da mensagem de salvação, significa o quê? Que nós temos algum valor. Jesus fala que o sal, se ele não servir para salgar, ele vai ser jogado no chão e pisado pelos homens, ou seja, ele perde o seu valor. Então a igreja só tem valor se ela prega o evangelho. A igreja só brilha se ela prega o evangelho. Para ser luz do mundo tem que brilhar, tem que ser diferente. O mundo vive em trevas. O que é viver em trevas? É viver no ódio, no orgulho, é viver na prática de obras pecaminosas, que seja contra Deus ou seja contra o próximo. Mas viver na luz é o contrário disso. Viver na luz é seguir a vontade de Deus, é amar, é procurar o melhor para as pessoas, é pregar o evangelho. Viver na luz é viver uma vida diferenciada, uma vida de honestidade, um padrão moral elevado, baseado na lei de Deus. Aí sim é viver na luz, é ser luz. Chegamos na conclusão que diz assim: a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Então essa conclusão foi bem direta ao ponto, gostei dela também. Confirma o que a gente estudou no começo, que a lei é transitória, ela revela o pecado, nunca teve o plano de salvar, mas ela aponta para o plano de salvação, que é Jesus Cristo, que nos liberta da condenação da lei, que nos liberta do pecado, que nos liberta do domínio de Satanás do mundo, isso através da mensagem das boas novas, que foi revelada a nós através dos evangelhos, e crendo no evangelho nós somos transformados, arrependemos dos nossos pecados, abandonamos o pecado e somos transformados e vivemos uma vida nova, uma vida diferente, uma vida em Cristo Jesus. Amém? Então eu chego aqui no final da aula. Mais uma vez, quero agradecer a você que assistiu até aqui. Se você acompanhou até o final, muito obrigado. E que você possa continuar acompanhando
aí tanto no nosso canal do EBD em Foco aí no YouTube, quanto no nosso site ebdenfoco.com. Você pode acessar o site e conhecer o nosso conteúdo completo. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.